Boa noite, estamos iniciando mais um podcast, o seu Além do Divã. Fique à vontade para nos acompanhar até as 9 horas da noite. A gente está iniciando aqui mais uma super live, trazendo como tema transtorno de personalidade antissocial. Você poderá tirar suas dúvidas, deixar sua pergunta aqui no chat, ser respondida ao vivo aqui por José Aldo. E se você também assistir o nosso podcast depois, que irá ficar salvo aqui quando a gente terminar a nossa live, pode ficar à vontade também para deixar seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode se sentir à vontade para deixar, que a gente vai respondendo vocês aqui no percurso de nossas lives. E está chegando por aqui José Aldo chegando. Boa noite, Fabiola. Boa noite, José Aldo. Mais uma noite aqui de podcast Divã. E todas as quartas-feiras nós nos encontramos por aqui. E hoje a gente terá como tema transtorno de personalidade antissocial. Seja bem-vindo, José Aldo, a mais um podcast e pode se sentir à vontade. José Aldo é psicólogo, é psicanalista, ministra cursos e também faz atendimento clínico presencial e online. Sinta-se à vontade, Sim. José Aldo. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer a todos que ainda vão chegar e que ainda não chegaram e que vão assistir. Uma boa noite a todos, né? Mais um programa Além do Divã. E é uma honra estar novamente aqui, né? Agora a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade antissocial e quais são os seus sintomas, né? Podemos pensar nisso. Nós já falamos do Capitão Gancho, né? Que é um personagem que traz esse transtorno, e hoje nós vamos trabalhar ele com mais outra afinidade, segundo os manuais da psiquiatria. Então, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a presença da Fabiola e todos vocês, e vamos conversar, né, Fabiola? Sim. Então, a primeira pergunta que não quer calar é: o que é o transtorno de personalidade antissocial? E quais são os seus sintomas? Né? Então, nós podemos dizer em primeira mão que o transtorno. Boa noite, dona Patrícia. Podemos dizer que, em primeira mão, que o transtorno da personalidade antissocial, segundo a psiquiatria, ela é uma doença que atinge geralmente indivíduos, né? Podemos dizer, no início da vida adulta. Segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, né? Pessoas com esse transtorno da personalidade podem dizer que eles ignoram normas de comportamento, eles ignoram o convívio social e tomam atitudes, muitas vezes, atitudes impulsivas, atitudes irresponsáveis, né? E muitas vezes também cometem atos ilegais, né? Então, podemos dizer que é uma pessoa praticamente que está sob a força, na linguagem psicanalítica, da força do id, dos seus desejos, de suas ações, de seus atos, onde os mesmos não se responsabilizam, né? Então, e por conta da gravidade, podemos dizer assim, do transtorno, os pacientes muitas vezes precisam de uma atenção médica e uma atenção médica especial para que consigam, podemos dizer assim, viver em sociedade e que não sofram as fortes consequências passíveis, né, por suas atitudes. Então, o que seria o transtorno de personalidade antissocial? Podemos dizer que as pessoas, Fabíola, que sofrem desse transtorno também são conhecidas, segundo o DSM, são conhecidas como pessoas sociopatas. Por que sociopata? Porque elas têm um padrão de comportamento que desrespeita e viola os direitos dos outros.
E essa falta de também essa falta de interesse no bem-estar nas outras pessoas e que traz prejuízo também para os pacientes, que muitas vezes, Fabíola, tomam atitude irresponsável, impensável, impossível e até mesmo, podemos dizer, criminosa. Né? Nós vemos hoje a sociopatia, né? Muitas pessoas com traços sociopatas, né? Que estão aí ocupando os espaços sociais e só se descobre depois que acontece uma grande fatalidade. Mas até então, eles são pessoas que estão insuspeitas, não tem nenhuma suspeita, você não consegue, são pessoas legais, são pessoas assim, até que algo cai e fracassa a máscara, né, de quem eles são. Então a sociedade hoje tem muitas instituições com pessoas que têm esse traço sociopatas, né, psicopatas, né? Então podemos dizer que o transtorno de personalidade antissocial ele é mais caracterizado, ele é mais comum no homem, nos homens do que nas mulheres. E a maioria dos pacientes apresenta também uma tendência ao uso de substâncias ilícitas, né? E aí incidências também veladas. Então, mas isso varia, né, Fabio? Mas provavelmente esse número é de 3,6% da população em geral sofre de transtorno de personalidade antissocial. E há um forte componente, segundo o DSM-5, que é o Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, segundo ele, há um forte componente também hereditário, né? Que há uma prevalência também na diminuição com a idade, sugerindo que os pacientes podem também aprender ao longo do tempo a mudar seus comportamentos mal adaptativos, podemos dizer assim, e tentar construir uma vida. Né? Então, podemos dizer, como é que faria o diagnóstico? O diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, esse transtorno de personalidade ele pode dar os primeiros sinais ainda na adolescência, por meio de alguns comportamentos, porém comportamentos como comportamento agressivo, falta de empatia. Mas é importante, sabe, Fabio, que para ser diagnosticado, o indivíduo precisa ter mais de 18 anos e se encaixar em pelo menos 3 critérios. Né? São vários critérios, mas pelo menos 3. Vou falar alguns critérios aqui que você pode analisar a pessoa que ela pode ter traços antissociais e psicopatas. Primeira característica que ele tem é uma incapacidade de adequação às normas sociais. Ele não consegue se adequar às normas sociais. Isso seria uma das primeiras características. A segunda característica dessas pessoas que sofrem do transtorno antissocial ou psicopatia são aquelas pessoas que estão a impulsividade ou a incapacidade, podemos dizer, de seguir planos. E também, terceiro ponto, a agressividade, a irritabilidade. Então, são uma das principais características, a incapacidade de adequação às normas sociais, ele não consegue se adequar socialmente, ele é uma pessoa muito impulsiva, incapaz de seguir plano, ele também é uma pessoa muito agressiva, muito irritada, e também, outra característica são pessoas que enganam, são pessoas que mentem, são pessoas que ludibriam outras pessoas com o objetivo de ganhos pessoais. Então, eles mentem, enganam, ludibriam as pessoas para se gratificar, né? Para beneficiar. Porque outra característica deles também poderia pensar que eles estão irresponsáveis com a sua própria segurança e com a segurança dos outros. Né? E outra coisa que esse transtorno aproxima muito da psicopatia, por isso também chamado transtorno psicopático, é a ausência de remorso, a ausência
de remorso, de empatia, de incapacidade de se manter também em um emprego, e a incapacidade de honrar os compromissos, podemos dizer compromisso financeiro. Então, esses são algumas características da personalidade social, que se aproxima muito da psicopatia. Por quê? Porque eles têm uma ausência de remorso, de empatia, incapacidade de se sensibilizar pelo outro. Quando se aproxima do outro é porque ele quer para enganar, para mentir, para ludibriar, com o objetivo de ganhos pessoais, não para ajudar o outro de fato. Então, hoje nós vemos no celeiro, né, social, muitas pessoas que apresentam algumas dessas características, desses traços. Hoje nós vemos muito, não quero entrar no mérito de falar de religião, na minha proposta aqui, mas hoje, nas igrejas, hoje é um celeiro muito fértil para essas pessoas psicopatas, para ludibriar, para mentir, né? Você vê aquele caso daquele pastor que matou a própria esposa, né? Tu já assistindo o vídeo dele pregando, falando da família, como o marido tem que se comportar com a mulher. Entende? O cara não tem nenhum remorso, nenhum sentimento de mal-estar. Isso é um traço muito psicopático. Porque com a pessoa que se diz ser temerário de Deus, jamais ele faria isso. Né? Então, são pessoas que, de fato, não temem a Deus. Utilizam da religião para se beneficiar, para ludibriar o outro, para ganhos pessoais. O cara que está falando, dando uma palestra para casais, falando como é que o marido tem que tratar a esposa, como é que a esposa tem que tratar o marido. E aí ele começa a falar muitas coisas. E de repente é o próprio assassino da esposa, e friamente falando, chorando, quando estava chorando, né, sem nenhum remorso, e posteriormente se entrega. Então a gente vê N casos hoje em dia dentro desses estabelecimentos, dessas instituições religiosas. Se você for assistir um programa, tem escândalo gospel, você vai ver inúmeros. Porque é fácil, né? Ludibriar, enganar, você é bonito, tem uma boa palavra, tem uma boa conversa, tem uma boa lábia, e as pessoas vão caindo nessa armadilha usando a palavra de Deus, que é fácil também ludibriar usando o nome de Deus. E hoje nós estamos vendo isso. Infelizmente, as religiões estão cheias de pessoas com esses traços mascarados, até que cai e é descoberto. Né? Então é muito perigoso a gente analisar, porque eles estão praticamente quase perceptíveis. Pessoas boas, são pessoas se tratando do psicopata, né? São pessoas que são uma boa lábia, uma boa conversa, o cara tem uma boa presença, aí você acha, geralmente é uma pessoa maravilhosa, fora de qualquer suspeita. Né? Aldo, existe uma origem específica que vai desencadear o transtorno de personalidade antissocial no indivíduo? O diagnóstico aponta que o transtorno de personalidade ele pode dar os primeiros passos na adolescência, né? Por meio de alguns comportamentos agressivos, por meio de falta de empatia. Né? Então, o indivíduo precisa, mas para ser diagnosticado corretamente, segundo o DSM-5, é preciso que essa pessoa tenha mais de 18 anos e que ele se encaixe pelo menos em três características que eu falei anteriormente, que a primeira é a incapacidade de adequação às normas sociais, ele não se adequa a nada socialmente, ele são pessoas impulsivas, são pessoas incapazes de seguir plano, são pessoas agressivas, são pessoas com excesso de irritabilidade muito grande, são pessoas também que enganam, mentem, ludibriam os outros como forma de se gratificar, de se beneficiar pessoalmente. Certo? Então, esses são os primeiros traços. Então, podemos dizer qual é a causa. Ainda não se sabe com exatidão ainda quais são os fatores que causam o transtorno da personalidade antissocial. Mas há apenas indícios, né?
de que a genética esteja envolvida no desenvolvimento da doença. E isso é uma questão segundo o DSM-5. Lembrando que o DSM-5 é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Mas não há uma comprovabilidade. Mas a gente pode olhar, por exemplo, traços de pessoas com traços psicopáticos, pessoas que gostam de brincar com animal, corta, mata os animais, abre os animais, né? Tem pessoas que têm maldade. Então, eles vão deixando alguns sinais e não sentem nenhum remorso, não sentem nenhuma dor, nenhum medo, né? Então, são pessoas que já vão deixando alguns sinais de sua psicopatia. E podemos dizer que outra causa muito provável também tem a ver com o ambiente que o paciente está inserido, né? Está inserido desde sua infância. Criança, por exemplo, que sofre de abusos sexuais, são crianças que estão mais propensas a desenvolver esse transtorno antissocial na vida adulta. Então, não é que elas estejam, mas estão mais propensas a desenvolver esse transtorno. Não é que vai ser, deixar bem claro isso, mas as crianças que sofrem abusos sexuais, né, são mais propensas a desenvolverem, né, o transtorno antissocial na vida adulta. Assim como pessoas que convivem com, ou conviveram com pais alcoólatras. Pais alcoólatras, pais violentos ou e os também antissocial. Então, essas pessoas são mais propensas a terem transtorno da personalidade antissocial. Tá claro até aí? Então, isso é muito interessante. Né? O que mais? Porque, assim, o convívio familiar também conta com muito para, podemos dizer assim, para a saúde mental do indivíduo. Né? E falta de estrutura, às vezes a pessoa vive num ambiente desestruturado, né? Geralmente desestrutura, desemprego, condições econômicas desfavoráveis. Também isso pode influenciar o paciente a considerar fatores também de risco, né, para, para esses transtornos. Então, isso aí é muito importante que a gente entenda isso. Né? Então, quais os principais sintomas? Vamos pensar nos principais sintomas, né? Como eu falei. Falando de alguma característica. Tem alguma pergunta, Fabiola? Pode prosseguir, José Aldo. E eu deixo o convite para quem está nos acompanhando, caso Então, tiver alguma dúvida, pode isso. ficar à vontade de colocar aqui no chat abaixo que a gente vai respondendo. Então, quais são os principais sintomas? Principais sintomas dos transtornos antissociais. Por exemplo, pessoas com transtorno da personalidade antissociais, eles são que mentirosos, manipuladores, impulsivos, irresponsáveis e violentos. Eles desrespeitam e violam também o direito dos outros. E eles não se sentem, Fabiola, eles não sentem remorso por tais ações. Além de terem essa dificuldade, como foi falado, de prosseguir em seus planos. E esses comportamentos, começam a aparecer já na adolescência também, antes dos 15 anos de idade. Mas é necessário ser maior de idade para ser diagnosticado. Ele pode aparecer antes dos 15 anos, mas para ser diagnosticado só pode ser a partir dos 18 anos de idade. Né? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, essas condutas, essa forma impulsiva, manipuladora, que você pode encontrar em alguma pessoa, então, está apontando para ele traços. Não só traços antissociais, mas também porque a pessoa pensa que transtorno da personalidade antissocial são só aquelas pessoas que Vamos aguardar uns minutinhos aqui que a conexão de José Aldo está oscilando.
para que ele retorne a fala dele. Não sei se caiu para vocês, mas aqui para mim está carregando. Boa noite, Natália. Pessoal, a conexão de José Aldo caiu. Vamos aguardar ele a retornar aqui para a nossa live, para a gente continuar. E você pode ficar à vontade para deixar sua dúvida, que vamos respondendo aqui no percurso da nossa live. Vamos aguardar aqui um minutinho, só enquanto José Aldo retorna. Ele estava falando aqui dos sintomas do transtorno de personalidade antissocial. Infelizmente, aqui na nossa região, nós temos esse problema de internet e vamos ver se ele consegue retornar aqui para a gente continuar o diálogo que a gente já iniciou aqui. Vamos ver aqui, deixa eu enviar aqui uma mensagem para ele. Bom, vamos aguardar mais aqui alguns minutinhos, ver se ele retorna. Se ele não conseguir retornar, a gente vai encerrar e continuar. Enfim, vamos aguardar aqui, ver se José Aldo retorna. Ver se ele passa aqui uma mensagem. Bom, eu enviei aqui a mensagem para José Aldo e ele não está recebendo. Creio que o problema dele deve ser sério, de internet. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Deixa eu ver aqui se ele retornou. Não retornou. Boa
noite, Marcos. A gente está com um probleminha aqui de internet. José Aldo caiu da conexão e a gente está aqui esperando ele. Enviei a mensagem para ele, mas ele não retornou. Estou aguardando ele voltar, mas eu creio que nós iremos encerrar e na próxima semana, ou se por acaso ele conseguir retornar, nós iremos avaliar se a gente continua ou se a gente deixa para terminar o tema da nossa live na quarta-feira da semana que vem. Então, boa noite e a gente vai divulgar aqui qualquer coisa se a gente dá continuidade com o nosso tema ou se nós iremos mudar o tema para outro na próxima semana. Boa noite, pessoal.